Então, ali em 1783, já havendo as discussões de cunho moral propiciados pelo, digamos assim, pelo esse avanço inicial da Revolução Francesa, Kant escreve um pequeno opúsculo, né, que foi uma notícia que posteriormente saiu num jornal da sua época, denominado por resposta à pergunta o que é o esclarecimento, né? Que, na verdade, para Kant, o iluminismo ele deveria ser mais bem compreendido em termos de esclarecimento. Então, Kant não usa o termo iluminismo em sua discussão. Ele opta pelo termo esclarecimento para mostrar que a razão que já fazia parte do ser humano, ela se encontrava até mais ou menos a época dele, né, considerando a compreensão que ele tem do ser humano, oculta, as obscuras, né? Então, era necessário fazer esse esclarecimento dessa faculdade racional pertencente ao ser humano, a fim de que ele percebesse a necessidade, aí é um termo kantiano, né, de sair do seu estado de minoridade a fim de alcançar o estado de maioridade. Porque quando na perspectiva kantiana, o sujeito ele tende a achar que viver num estado de minoridade, subjugado por leis que são externas e coercitivas, né, é um estado que é para ele melhor. Só que, na verdade, o sujeito ele deve tomar consciência da sua faculdade racional e perceber a necessidade de sair desse estado no desejo de alcançar a maioridade, né, mediante aquilo que Kant chama do uso do próprio entendimento. Dito de outra forma, o que Kant está mostrando aqui é a necessidade do sujeito tomar consciência da sua autonomia. Porque quando o sujeito tem consciência da sua autonomia, ele consegue ver a realidade numa perspectiva crítica. E ao olhar para a realidade numa perspectiva crítica, não dá não tomar tudo aquilo que é dado como se fosse verdadeiro ou como se fosse posto, no caso moral, para obediência, né? Então, é necessário, de acordo com Kant, e aí eles envolvem isso em torno de sua filosofia moral, essa consciência do sujeito da sua autonomia, a fim de que ele possa perceber que ele é autolegislador de leis que regem o seu agir moral. E quando ele faz isso, né, ele caminha para o que Kant vai colocar posteriormente, ele caminha para uma sociedade mais cosmopolita, né, que é um outro conceito que Kant vai desenvolver posteriormente em outra obra, né, que ele publica, denominada por ideia universal de um ponto de vista cosmopolita, né? Então, a necessidade dessa vivência do sujeito racional com outros seres racionais no propósito da construção, digamos assim, de uma sociedade mais igualitária e mais justa, né? Tudo isso influenciado, acima de tudo, por essa perspectiva, né, que a Revolução Francesa acarretou no pensamento kantiano. Ok. Alisson, você fez o seu mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu estava dando uma olhada aqui no teu Lattes. Você pesquisou, qual foi o objeto da sua pesquisa no mestrado? Então, a minha dissertação, ela tem como título, né, a razão prática no pensamento de Immanuel Kant e a relação com a praxis humana. E é interessante a gente perceber a possibilidade de uma nova leitura nessa distinção, porque em Kant há a possibilidade de alcançar o valor moral de uma ação que ocorra conforme o dever, desde que guiada por uma inclinação imediata. Então, por exemplo, de um exemplo prático, né? Se eu pegar o caso, se eu estiver numa rua e uma vizinha minha que é idosa estiver passando lá, eu não vou deixar de ajudar ela. Apesar de eu ter uma inclinação com ela imediata, por conhecer ela, eu vou ajudar ela. Então, esse caso, esse exemplo, quando a gente trabalha com essas ações por dever e conforme o dever, a gente vê que é uma ação que ocorre conforme o dever, mas é guiada por uma inclinação imediata e, por isso, produz o valor moral e também pode, inclusive, ser capaz de alcançar até o que Kant chama de estima moral de uma ação. Então, quando ele faz essa distinção ainda na primeira seção, ele transpõe isso para a segunda seção da fundamentação, porque é na segunda seção da fundamentação onde ele vai desenvolver o conceito de dever. E, ao desenvolver o conceito de dever, ele vai trazer a noção de imperativo, porque o dever ele ocorre conforme um imperativo para Kant. Todo dever ocorre conforme um imperativo para Kant. Só que esse imperativo ele pode ocorrer por duas vias.
A gente pode ter um imperativo hipotético e a gente pode ter um imperativo que é categórico. Os imperativos hipotéticos, eles também assumem uma subdivisão interna, mas o fundamento principal dos imperativos hipotéticos é você fazer uma ação tendo em vista o fim que você quer alcançar. Ou, dito de outra forma, você escolher máximas para o seu agir moral, tendo em vista o fim que você quer alcançar. E aí Kant vai mostrar que, nesse sentido, essas ações elas não são passíveis de produzir a aprovação moral, porque elas ocorrem, sobretudo, de uma perspectiva subjetiva. O indivíduo adota uma máxima que é subjetiva, e por ser subjetiva e não ser universal, ela não produz uma aprovação moral. Então, Kant reflete sobre os imperativos hipotéticos, mas, de certa forma, mostra a necessidade de uma transposição desses imperativos hipotéticos para o imperativo categórico. E aí, quando Kant chega no imperativo categórico, Kant percebe, por um lado, a complexidade que o mandamento da lei possui, e, por outra, a necessidade de trabalhar com esse mandamento, o imperativo categórico, em sua totalidade. Só que, para trabalhar com o imperativo categórico na totalidade, a fim de destacar tudo o que ele contém, como se fosse esfacelar o imperativo, né? Esmiuçar cada parte desse mandamento do dever, Kant ele trabalha de forma fragmentada o imperativo categórico. E aqui ele desenvolve aquilo que eu entendo como tese da totalidade, né? Eu diria assim, uma tese da totalidade e uma tese da equivalência. Porque, da mesma forma que o imperativo categórico ele é trabalhado no que diz respeito ao seu todo, Kant decide dividir esse imperativo e trabalhar com uma equivalência entre as partes que ele pode ser subdividido. E aí, na própria fundamentação, ele vai dizer que, basicamente, o imperativo categórico ele é composto de uma forma. Então, a gente tem um princípio que é formal do mandamento dever, a gente tem um princípio que é material, e é nesse princípio que ele é aplicado na praxis humana, e a gente tem um outro princípio que é ligado a uma determinação complexa de todas as máximas. E aí, como trabalhar tudo isso a partir de um mesmo imperativo categórico? Por isso que é necessário o auxílio dos comentadores, né? Porque os comentadores vêm nessa discussão, como, por exemplo, autores como Alan Wood, né, que é um autor americano, o Henry Allison também, até o próprio Otto Friedhof, né, que é um pensador americano, alemão, né, um filósofo alemão, e eles desenvolvem esse trabalho com o imperativo categórico a partir de fórmulas.